E, na verdade, uma frase que eu vi esses dias no Facebook me chamou a atenção. A frase eu não sei se é dele, né? Eu creio que sim. Do Hernandes Dias Lopes, falando sobre que a igreja brasileira precisa de uma nova reforma. E eu fiquei pensando nisso e tenho pensado muito sobre a minha vida, sobre o que eu tenho feito para Deus, o que eu tenho feito como cristão. E eu creio nessa frase, acho que essa frase faz sentido. Não sei se você concorda comigo, mas acho que nós precisamos nos reformar constantemente, sim ou não? A igreja precisa de uma reforma no sentido de a gente ficar cada vez mais parecido com o nosso mestre. Amém? É isso que nós precisamos. E o título da minha mensagem seria Chamados para Revelar a Deus. Então fala assim, eu fui chamado para revelar a Deus. Esse é um chamado nosso, né? E eu queria compartilhar, eu estava lendo, essa semana eu li o Evangelho de João, não terminei de ler o Evangelho de João ainda, mas eu estava lendo o Evangelho de João e fui meditando e passando um tempo ali com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Jesus, sim ou não? Jesus é a palavra. Então quando você passa tempo com a palavra, você está passando tempo com Jesus. E é isso que nós precisamos, passar tempo com Jesus. Amém? Eu e você precisamos passar tempo com Jesus para que a gente fique parecido com Jesus. Porque se a gente não for parecido com Jesus, a gente não vai revelar Jesus. João capítulo 1, no verso 18, se você quiser abrir comigo, você pode abrir, mas se você quiser só ouvir, eu vou ler aqui, está escrito o seguinte. João capítulo 1, versículo 18, fala assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Quem revelou Jesus? Deus? Jesus. Mas por que ele revelou a Deus? Comunhão íntima. Passava tempo. Então o Filho único, né, o único Filho de Deus, mantém comunhão íntima com o Pai, revelou o Pai. Então se eu e você queremos revelar o Pai, queremos revelar Jesus para as pessoas, a gente tem que ter comunhão íntima. E essa foi a obra do Evangelho. Amém? O Evangelho não veio só libertar você dos seus pecados e fazer você uma pessoa limpinha para ir para o céu. Não é só isso. O Evangelho é a boa notícia que faz com que nós nos tornemos iguais a Jesus. Esse é o lance. É para isso que nós estamos aqui, para ficar parecido com Jesus. Senão a gente aceitava Jesus, né, se arrependia dos pecados e assim, instantaneamente a gente era arrebatado para outro lugar. Não precisaria ficar aqui. Concorda comigo? Mas eu e você estamos aqui para revelar Jesus e para ter revelação de Jesus. Quem é Jesus? Onde Ele está? Como a moça falou, onde Ele está que eu quero ver Ele? Ah, que vontade, né, de ficar assim, puxa, Deus, Jesus está aqui, eu quero revelar Ele para ela. Como que eu revelo? Aonde Ele está? Eu quero revelar. Você não quer revelar Jesus também? Mas você não se sente às vezes amarrado? Você não sente às vezes que você está preso? Parece que você não consegue revelar Jesus para as pessoas, sim ou não? Eu me sinto às vezes assim. Ah, Deus, eu queria revelar você para Ele. Eu queria revelar o Senhor para Ele, mas eu não estou conseguindo. Agora, olha, abra comigo aí em primeira carta de João, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Primeira carta de João, a gente vai passear um pouco hoje sobre as cartas e o Evangelho de João, amém? Primeira carta de João, capítulo 1, do 1 ao 3. Amém? Você achou? Fala assim: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado. E nós ouvimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão
é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amém? Então aqui o apóstolo João, ele está falando, olha, aquilo que nós estamos anunciando para vocês são coisas que nós ouvimos, que nós vimos e até mesmo que nós apalpamos de Jesus, daquele que existia antes mesmo de todas as coisas serem formadas. A gente andou com Ele, a gente viu Ele, a gente apalpou Ele, ou seja, a gente pegou, a gente abraçou Jesus. O João, ele deitava no peito de Jesus, sim ou não? Ele reclinava a cabeça no peito de Jesus, enquanto Jesus estava na ceia ali, comendo, ele deitava no peito de Jesus, escutava o coração de Jesus. Ele entendeu que Jesus estava ali, e ele precisava conhecer Ele. Só que aí eu e você, a gente fica naquela, puxa, mas Jesus não está aqui. Mas Ele está aqui. Amém? Ele está aqui. E à medida que eu e você lemos a palavra de Deus, Ele se torna vivo, porque Ele está vivo, amém? Só que Ele tem que se tornar vivo na minha e na tua vida. É diferente de você só saber que Ele está aqui, de você só saber que Ele morreu por você, de você só saber algumas coisas sobre Ele. Você precisa ter experiências com Ele, você precisa andar com Ele, você precisa estar junto dEle. As pessoas precisam sentir o bom perfume de Cristo em nós. Qual será que é o perfume que Cristo usa? Já parou para pensar nisso? Qual que é o perfume de Cristo? Nós somos o bom perfume de Cristo, amém? Mas o bom perfume de Cristo, ele exala, ele não... Quando uma pessoa cheirosa chega perto de você, passa, às vezes a pessoa passa longe, sim ou não? A pessoa toma um banho de perfume, ela passa longe às vezes de você, se sente aquele perfume, muda o ambiente, não é? Se é um cheiro agradável, você fica, uau, até desperta uma coisa legal assim em você, né? Você fica feliz, você fica alegre com aquele cheiro. Agora, se é um cheiro ruim, você fica assim, né? Nossa, misericórdia, você sai de perto, é ou não é? Mas a Bíblia fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Então a gente tem que, aonde a gente vai, a gente tem que exalar um cheiro bom. A gente tem que levar as pessoas a, olha só que legal, o que é isso? Quero mais disso. Só que esse cheiro, esse perfume é uma revelação, é algo que vem da nossa comunhão com Ele, Ele fica impregnado em nós. A Bíblia fala que aquele que crê no Senhor se torna um espírito com Ele. Amém? Só que o crer, aí que está a diferença. O que é o crer, meu irmão? A gente já vai chegar lá, eu me empolgo. Mas João, volta em João, Evangelho de João aqui, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 22 e 23. Vamos ler um pouquinho antes aqui. No 21. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, fala assim: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei, e me revelarei a cada um deles. Então vamos lá, aqueles que me amam, me obedecem. Amém? Então aqueles que me amam, obedecem os meus mandamentos. E aí continua falando, e o meu Pai vai se revelar, e eu e o meu Pai vamos nos revelar a Ele, não é isso? Vamos ver de novo 21. Porque os que me amam serão amados por meu Pai, e eu também os amarei, e me revelarei a cada um deles. Então Deus, Jesus, Ele quer se revelar a cada um de nós. Aí vem a pergunta do Judas aqui. Veja só que interessante o Judas perguntando aqui, ó. Não o Judas Iscariotes, o outro Judas. Ele fala assim: por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembrem-se estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Então aqui Jesus está falando o seguinte: olha, Judas, que Judas perguntou, mas por que o Senhor vai se revelar a nós e não ao mundo? Afinal de contas, não é ao mundo que precisa da revelação do Senhor? Aí parece que Jesus muda de assunto, não parece?
Mas Jesus está falando, olha, aquele que me obedece, quem me ama e faz o que eu ordeno, meu Pai o amará, e nós viremos morar nele. Se quer revelar Jesus, Jesus tem que morar em você. E não é só, por exemplo, eu creio assim, a gente é batizado no Espírito Santo, a gente crê no batismo com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo vem, te toma, você ora numa língua diferente e tal, mas não pode ficar só nisso. Amém? O batismo no Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo, não é só um momento em que você ora em línguas. Não, o Espírito Santo em nós, o batismo no Espírito Santo, ele tem que fazer algo diferente em nós. Ele tem que nos mudar de dentro para fora. Porque ele é o próprio Deus dentro da gente. Então, se a gente ama a Jesus, se a gente ama a Deus, a gente vai procurar obedecer a Ele. E quanto mais a gente obedece a Ele, mais Ele se revela a nós. E quando Ele se revela a nós, Ele vem habitar dentro de nós. E o fato dele habitar dentro de nós é que faz a gente fazer a diferença. Então, se eu e você queremos revelar a Deus, queremos revelar a Jesus, nós precisamos obedecer. Então, o crer não é só teórico, não é só filosófico. Eu não creio em Jesus só com a minha mente. Não adianta nada eu falar que eu creio em Jesus e eu continuar vivendo do mesmo jeito. Sim ou não? Não adianta nada eu só falar que eu creio em Jesus, porque todo mundo crê. Até o diabo crê e treme. Não é isso que a palavra de Deus fala? Então, como que eu e você vamos fazer diferença? Obedecendo. Obedecendo aquilo que Ele deixou escrito. Obedecendo Ele, e Ele fala, olha, a grande questão é que Jesus ele veio religar a gente a Deus. Sim ou não? Então, obedecer a Jesus não é só fazer coisas para Ele, mas é ter comunhão com Ele. O apóstolo João falou ali em 1 João 1,3, olha, nós estamos falando a respeito de alguém que a gente conviveu. Não é isso? Nós apalpamos, nós ouvimos, nós vimos Ele. E é isso que nós proclamamos para vocês. E nós convidamos vocês à comunhão conosco. Porque a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então nós aqui temos comunhão, sim ou não? Só que a nossa comunhão não é só para ser entre nós. A gente chama as pessoas para a nossa comunhão, mas não é só para ser porque a gente é legalzão. A gente fez até a gente montou um grupo, né, Legalzones, lembra, Matheus? A gente tocou na Federal, os Legalzones. Bom, enfim, voltando ao assunto, né? Não é só porque a gente é legal que a gente chama vocês para a nossa comunhão, mas é porque a nossa comunhão é com o Pai. Amém? Então a minha e a sua comunhão deve ser com o Pai, em primeiro lugar. Então, se a gente estiver em comunhão com o Pai, a gente vai ter comunhão entre nós. E a nossa comunhão, ela vai ser da maneira correta. Ela não vai ser só aquela coisa de, às vezes a gente se aproxima das pessoas, muitas vezes porque tem afinidades, né? Às vezes o cara é corintiano, o outro é corintiano. Os caras estão em comunhão lá, eles são corintianos. Né? Lembra uma vez os caras filmaram na Globo, né? O cara torcendo o Corinthians. Vai, Timão! Timão! Ele sentiu o cheiro do próprio, né? Não estava com um bom perfume de Cristo no dia. E aí filmaram bem na hora, coitado, ficou marcado. Né? Mas não é só o fato... Por exemplo, os corintianos, eles têm comunhão entre eles, mas às vezes se arrebentam, se matam, brigam entre eles, sim ou não? Ou futebol, não, vamos assistir futebol junto. Aí junta um monte de gente que torce para vários times, de repente o time de um ganha do outro, já briga. É ou não é? Então a mesma coisa é a nossa comunhão. Se a gente começa a ter comunhão entre nós só por causa das nossas afinidades, só por causa da nossa beleza, né, só por causa da nossa amizade, ou só por causa da proximidade que a gente tem, uma hora ou outra a gente vai se chutar e pisar no calo um do outro e se desanimar um com o outro. Porque se a nossa comunhão não for em primeiro lugar com o Pai, a gente se decepciona muito fácil uns com os outros.
E aí a decepção pode fazer com que eu queira, eu vou para outro lugar então, já que eu não quero mais ter comunhão com esse povo. E a pessoa não entende que na verdade nós somos uma igreja só, não é? E aí você pensa assim, não, mas eu não vou com a cara daquele irmão, então eu não vou mais naquele lugar porque eu não quero ver ele. Aí um dia você pretende ir para o mesmo céu, encontrar o mesmo Jesus. E ele também. Vê como é louco isso? Não faz sentido, sim ou não? Porque nós somos a igreja do Senhor, nós fazemos parte do corpo de Cristo, então o nosso destino é o mesmo. Agora, se eu não tenho comunhão com o Pai, eu começo a arrumar rusga entre os irmãos, e fico bravo às vezes, e chuto, piso no calo de um, falo grosso com o outro e tudo mais. Então, por isso que a nossa comunhão tem que ser, em primeiro lugar, com o Pai. Amém? Isso fica claro nesse texto que a gente leu, de João. João, mais uma vez, no capítulo 3, no versículo 36, não precisa abrir, mas Jesus fala o seguinte: quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Não parece que Jesus está falando de duas coisas diferentes? Mas não. Crer é igual a obedecer. Cutuca o irmão que está do seu lado aí, chacoalha ele, não deixa ele dormir não. Chacoalha ele aí, acorda ele, oferece água, fala assim para mim: foi você que fez ele dormir, vem acordar você, né? Eu vou jogar água daqui então. Amém? Mas aqui a gente vê que Jesus está falando: olha, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem crê. Agora ele não está falando assim, quem não crê, não é isso que ele está falando, não é? Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna. Não é só o fato de você crer que faz você ter a vida eterna, mas é o fato de você obedecer. Porque crer é igual a obedecer. Amém? Faz assim com o dedinho. Crer é igual a obedecer. Faz assim, todo mundo, quero ver. Assim, ó. Isso. Crer é igual a obedecer. Amém? As duas coisas são iguais. Então Jesus está ensinando a gente: crer é obedecer. Agora o que acontece? Muitas vezes a gente até sabe isso na teoria. A gente sabe que crer é igual a obedecer. Mas a gente tem uma grande dificuldade às vezes de obedecer porque a gente não está vendo Jesus. E muitas pessoas, o que acontece? A pessoa vem para a igreja, ela é um bebê espiritual, sim ou não? A pessoa acabou de entregar a vida para Jesus, é um bebê. Então ela precisa de papinha, ela precisa de comidinha, ela precisa que alguém ande junto com ela. Isso é normal, todos nós precisamos, não é? Só que aí, à medida que o tempo vai passando, você vai dando corda, você vai incentivando aquela pessoa a ter a sua própria vida espiritual. Sim ou não? Pelo menos esse deve ser o processo. Todos nós fomos chamados para ter uma vida espiritual. Amém? É individual a salvação. Não é por igreja. Eu vou salvar a igreja tal, não. Não é. Não é? Já falei vários, não é. Mas é isso aí, você está entendendo? Não é assim que funciona a coisa. A salvação é individual. Então, uma vez que a salvação é individual, eu não posso ficar só baseado na fé dos outros. A minha fé não pode ficar baseada naquilo que eu ouço os outros falar. E é aí que entra o erro da nossa parte. Porque o que a gente faz? A gente sabe muito o que os outros sabem. O nosso discipulador foi lá e nos conduziu, o nosso consolidador, né, foi lá e fez o estudo com a gente, nos ensinou. E aí a gente caminhou ali junto, a gente aprendeu. Só que a gente começa a criar uma dependência da pessoa. Por quê? Porque a gente vê a pessoa. E aí você começa a pensar assim: não, eu não posso fazer isso porque o fulano falou que eu não posso fazer. Não é? No começo você pode até pensar assim, mas uma hora você tem que mudar. Uma hora nós precisamos mudar. Amém? Uma hora a gente precisa crescer e entender que a gente tem que ter uma vida espiritual. Só que isso é difícil. Por quê? Porque eu não vejo Jesus. Jesus não aparece para mim e fala: filho, não faça isso. Pode até aparecer, mas para mim ainda não apareceu.
E aí, como é que fica? Ou então, Jesus não aparece para você e fala assim, ó, eu acho que está na hora de você ler a Bíblia. Eu acho que você não devia fazer esse tipo de coisa. Eu acho que você devia fechar esse canal aí que você está assistindo, desliga isso e muda de canal. Eu acho que você devia mudar de postura. Olha o jeito que você está tratando sua família, o seu pai, sua mãe, ou sua esposa, seus filhos. Como que Jesus fala com a gente? Palavra. É Bíblia. Então, se eu não criar o costume, se eu não criar o hábito, né, ontem a gente estava falando no G+, na praça, quem não veio ainda está perdendo, muito legal. E o Mateus falou sobre isso, né? Sobre como a gente tem que ler a Bíblia e passar tempo com a Bíblia, e como a gente pode fazer isso para nos estimular. E várias ideias surgiram, bem legais. Por quê? Porque a gente precisa passar tempo com a Bíblia. Só que a Bíblia, ela não vai abrir sozinha, assim, voar bater na sua cabeça, vem me ler. Não é? A Bíblia não vai te despertar, olha, eu acho que você precisa mais de mim. Não, é uma decisão nossa. Então a minha intenção com essa palavra é despertar o teu coração para você buscar sozinho. Amém? É interessante que isso aconteceu, uma passagem na Bíblia, a gente não vai ler a passagem inteira, mas o que eu escrevi foi o seguinte: a nossa fé, ela não pode se basear apenas no que ouvimos dos outros. Muitas vezes eu e você mantemos a nossa fé só baseado no que a gente ouve. O que eu ouvi de domingo tá jóia para mim. Show de bola. Eu já acredito naquilo, tá bom demais. O que ouvimos dos outros nos incentiva. Amém? Isso é um incentivo para quê? Para você ouvir diretamente dele, da fonte. A fé que se baseia só no que os outros dizem, ela é incompleta, ilimitada. Infantil. Perfeito. Então a fé, ela precisa amadurecer. Só que ela só vai amadurecer a partir do momento que eu e você tomarmos a decisão de irmos à fonte. A fonte está disponível. Amém? Às vezes você fica pensando, mas eu tenho que ir na igreja, porque tem que ir na igreja. Porque daí na igreja a gente quer louvar alto, a gente quer gritar alto, cantar alto. Isso é importante, com certeza. Isso é unidade também, e Deus se agrada disso. A gente não lê um salmo onde a gente convida uns aos outros a louvar o Senhor, a cantar. É bom isso em unidade, sim ou não? Mas não é só porque eu não estou na igreja que eu não vou fazer isso na minha casa, ou em algum momento da minha vida, em algum momento da minha semana, em algum momento do meu dia. Por quê? Porque é isso que Deus quer. Olha só, em João 4, a palavra de Deus, ela conta uma história de uma mulher samaritana que estava na beira de um poço. Vocês já ouviram essa história? Quem nunca ouviu essa história? Todo mundo já ouviu. Todo mundo conhece ela de cor já, quase, né? Mas a ideia da história você sabe já, né? Qual que é a ideia da história? Jesus encontrou uma mulher, começou a conversar com a mulher tinha 5 maridos, o marido que ela estava não era dela, e tudo aí, e Jesus foi revelando a vida dela, e se revelou para ela como o Messias. Lembram lá? Quem obedece a minha palavra, quem ouve os meus mandamentos, obedece, eu me revelarei a ele. Aquela mulher começou a prestar atenção no que Jesus estava falando. Jesus começou a ir mais fundo na vida dela. E ela não falou para Jesus, aqui que você está furicando a minha vida. Não, ela teve temor. Como o salmo que a gente leu hoje. Não endureça o coração quando você for por Deus, ou quando você ouvir a voz de Deus. Não endureça o coração, mas seja mole. Amém? Deixa a palavra de Deus entrar na tua vida. E ela deixou a palavra de Deus entrar na vida dela. E aí ela começou a perguntar sobre adoração. Os nossos pais falavam que a gente devia adorar aqui e tal. Onde que a gente deve adorar? Aí Jesus falou, vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não importa mais o lugar.
Não importa se você está na igreja ou se você está lá na federal, se você está na sua casa, se você está no seu trabalho, se você está a caminho da sua casa, se você está no supermercado, a gente pode adorar a Deus em qualquer lugar. Amém? Por quê? Porque Deus está conosco em qualquer lugar. Aquele que obedece meus mandamentos, eu e o Pai viremos para Ele e nele faremos morada. Deus escolheu fazer morada em nós, desde que a gente obedeça. Amém? E aí, no versículo 42 do capítulo 4, a mulher fala assim, ou melhor, a história conclui assim: então disseram à mulher, agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. Veja que interessante, aquela mulher, ela foi impactada, ela teve uma revelação de quem era o Messias. Ela saiu correndo, a Bíblia fala que ela deixou o cântaro de água. Eu não sei, mas o cântaro devia ter um valor. Ainda mais cheio d'água. Ela sofreu para buscar água lá, não queria nem dar um pouco de água para Jesus ali e tal, né? Pô, como é que você, sendo judeu, pede água para mim, sendo uma samaritana e tal? Ela deixa o cântaro de água ali e sai no galeto. E vai para onde? Vai para a cidade, e lá na cidade ela começa a falar para todo mundo que ela tinha encontrado um homem, e esse homem tinha falado coisas que ela tinha feito na vida dela. Seria ele o Messias? Ela ainda coloca uma dúvida, será que é ele o Messias? Eu e você temos tanta coisa que a gente sabe a respeito de Jesus, tanta história que está dentro de nós aqui, que só precisa deixar sair, para impactar a vida de outras pessoas. E aí aqueles homens, o que acontece? Eles falam, eles vão correndo, encontro com Jesus, Jesus vem de encontro deles, na verdade eles vão de encontro a Jesus. O pastor pregou sobre isso, você pode ir no YouTube e achar a palavra do pastor Lael, onde ali ele mostra que a vontade de Jesus não está nem interessado em comer, a vontade de Jesus era ganhar vidas, amém? E aquela multidão, aquela cidade inteira, quando ouve aquela mulher, eles falam assim, agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. Mais uma vez, para você gravar. Então, aqui mostra o que? Não é só por aquilo que eu ouço falar no domingo, ou aquilo que eu aprendi durante a minha consolidação, ou aquilo que eu aprendi durante a minha escola de liderança, ou aquilo que eu aprendi na célula, aquilo que eu aprendi no curso de cura interior. Não é só por causa disso, mas é porque eu ouvi dele, é porque eu fui atrás da fonte e eu vi da fonte. Amém? Agora, aqui entra outra questão. Jesus é a luz do mundo, sim ou não? Jesus falou o seguinte, em João mesmo, eu não lembro agora o capítulo que está isso, mas Jesus falou, olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois, e mais para frente, quando ele encontra aquela mulher que foi pega em adultério lá, que eles levam aquela mulher, ele fala para a multidão, eu sou a luz do mundo. Quem me obedece, ou quem me segue, jamais andará em trevas. Jesus é a luz, amém? Só que em Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, a gente não vai pegar para ler, mas se lembra, Jesus falou que para os discípulos que eles eram a luz do mundo. Amém? Agora, onde que eu quero chegar com isso? É que muitas vezes eu e você, a gente está com uma barreira. Uma barreira, às vezes, de crença. E aí é que pega, é o ponto-chave.
que eu e você precisamos prestar atenção. Porque se eu e você não tivermos comunhão com a palavra de Deus, se a gente não ler a palavra de Deus, a gente não vai aprender. Sim ou não? Só que muitas vezes a gente está fraco, até mesmo para pegar a palavra de Deus e ler. Seja sincero. Às vezes você tem dificuldade. Ou às vezes você lê, mas não consegue pensar em Jesus, que Jesus está te ensinando naquele momento. E aí você pensa, pô, mas Jesus não está aqui comigo. Porque o diabo, ele é sujo, ele vem para minar a gente mesmo. Ele vem tentando trazer descrença, trazer incredulidade. E é interessante, tem uma passagem na Bíblia que fala sobre o jejum. Onde os fariseus chegaram para Jesus e falaram, olha, nós e os discípulos de João jejuam 2 ou 3 vezes por semana, não lembro agora. E aí eles falam assim, e os teus discípulos não jejuam. Vocês lembram da resposta de Jesus? O que ele fala? Enquanto o noivo está na festa, como que os convidados vão ficar tristes? Não é? Os convidados estão alegres, por quê? Porque o noivo está presente. E a gente sabe que quem é o noivo? Jesus. Só que na mesma passagem ele fala, dias porém virão, em que o noivo será tirado. E então, jejuarão. Então, o que eu quero falar é o seguinte, a festa de casamento, eu não fui atrás de muita informação sobre isso, porque eu pensei nisso agora à tarde. Mas a festa de casamento, a gente tem uma festa de casamento no próprio Evangelho de João, no capítulo 2, se não me engano, a festa de Caná da Galileia, onde Jesus e os discípulos e a Maria foram convidados para a festa. Lembra disso? A festa estava rolando lá e tal, e aí de repente acabou o vinho. E aí o que fizeram? A Maria foi lá, cutucou Jesus, Jesus falou, não é meu tempo ainda. Mas ela já tinha sentido alguma coisa, eu creio. Espírito Santo, ela era uma mulher cheia do Espírito Santo também, tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo incomodou ela e falou alguma coisa. E Jesus, logo em seguida, ele vai lá, chega para os caras que cuidavam da cerimônia e fala para eles, olha, encham essas talhas com água. Eles encheram, pois que eles encheram, ele foi lá, agora tome dessa talha e leve para o mestre-sala. Mestre-sala era tipo o cerimonialista, né? O cara que estava responsável pela festa ali, o chefe da festa. E o cara pegou, a hora que ele tomou aquele vinho, e ficou de cara, porque o vinho era melhor do que o vinho que ele tinha servido antes. E aí o que ele faz? Ele vai falar com o noivo. Porque, afinal de contas, o noivo é o responsável pela festa, ou não é? Então aqui eu aprendo o seguinte, que o noivo é responsável pela festa. O noivo é Jesus, amém? E aí ele chega para o noivo e fala, olha, como que se faz isso? As pessoas geralmente servem o vinho ruim, e depois, ou melhor, o vinho bom, e depois que as pessoas já estão embriagadas, né, já estão felizona, ele serve o vinho bom. Você fez o contrário, por quê? Mas onde que eu quero chegar com essa história? Jesus falou que enquanto o noivo está presente, enquanto ele estava ali presente, ele é o responsável pela festa. E enquanto ele estava ali responsável pela festa, a gente não precisava jejuar. Porque como que a gente vai jejuar, como que a gente vai ficar triste se o noivo está na festa? Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele é o noivo. Ele é a luz do mundo, só que o noivo foi tirado por um tempo, mas o noivo foi tirado. Eu e você não estamos vendo o noivo agora, sim ou não? Mas eu e você podemos ter relacionamento com o noivo, e precisamos ter relacionamento com o noivo. Por quê? Porque a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo.
Então, se eu e você não estamos tendo comunhão com o noivo, se a gente está falhando na nossa comunhão, é tempo de jejuar. É tempo de jejum. É tempo de eu e você jejuarmos. Porque eu creio que Jesus estava falando, olha, vocês aí, um dia o noivo vai ser tirado de vocês. E quando o noivo for tirado, ou seja, quando a luz for tirada, vocês vão ter que entender que vocês são a luz do mundo. Eu e você precisamos entender que nós somos a luz do mundo. Só que eu e você só conseguimos entender isso se eu e você jejuarmos, orarmos, lermos a palavra de Deus. O jejum é uma arma nas mãos de Deus. Amém? Então, se você está orando e não está sendo suficiente, jejue. Jejue. Se você está fraco na sua fé, jejue. Se você está precisando de fé, jejue. Porque é tempo de jejum. O noivo foi tirado, mas ainda tem como a gente ter comunhão com Ele. E a gente precisa entender que nós somos a luz do mundo. Enquanto Ele estava no mundo, Ele era a luz do mundo. Mas agora que o noivo foi tomado, nós precisamos entender que nós somos a luz do mundo. O apóstolo Paulo fala que nós, como luzeiros neste mundo, nós guiamos as pessoas, sim ou não? Nós somos como um farol, como um luzeiro que fica brilhando, iluminando. Esse é o caminho. Olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim. Eu tenho Jesus, olha para mim, Jesus está aqui. Jesus é real, Jesus está vivo. Só que eu e você só vamos romper nisso quando a gente jejuar mais, quando a gente orar mais. Não que eu e você precisemos pagar um preço, não é só isso, sabe? Às vezes a gente fica pensando, não, porque é consagração, o cara está assim porque ele jejua demais, porque ele ora demais. Não é isso, irmão, é revelação. O jejum ajuda a gente a ter revelação de quem nós somos em Cristo. Amém? É quando você mata a sua carne, você fala para a sua carne, olha, quem manda aqui é Cristo. Amém? E o jejum, ele nos revela a vontade do Pai. Você quer ver? Vou mostrar para você isso na Bíblia. Abre comigo aí, Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, a partir do verso 1, fala assim: entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Amém? O apóstolo Paulo também fala no capítulo 14, deixa eu ver se eu acho aqui. Mas no capítulo 14 ele fala que ele jejuava antes de ordenar alguém para o ministério. Ou seja, para saber a vontade de Deus para a vida daquela pessoa. Aqui eles estavam em jejum e oração, quando o Espírito Santo falou: separa para mim Paulo e Barnabé. E aí eles continuaram fazendo jejum, mais jejum, porque a gente precisa ter certeza do que a gente está fazendo. Porque o noivo não está entre nós. Amém? Mas o noivo vai voltar. E enquanto ele não volta, nós somos a luz do mundo. Amém? E a gente precisa ter essa revelação. Por isso, nós precisamos jejuar e orar, para que a gente consiga ter revelação de Jesus e revelar Jesus para as pessoas. Amém? Porque é para isso que nós fomos chamados.
é para revelar Deus, é para revelar Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Amém, Pai. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela Tua palavra, Pai. Nós agradecemos, Senhor, que o Senhor é um Deus que fala, o Senhor é um Deus vivo, um Deus real, o Senhor Jesus está vivo. O Senhor Jesus apareceu para Paulo, pôs as mãos nos ombros de Paulo e falou: coragem, Paulo, assim como você testemunhou aqui, você vai testemunhar em Roma. O Senhor Jesus quer ter comunhão conosco. Fale para Ele o quanto você deseja ter comunhão com Ele, o quanto você anseia por conhecer a Ele. Como o apóstolo Paulo dizia, que ele considerava todas as coisas como esterco, como estrume, pelo pleno conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Pai, nós consideramos todas as coisas como nada diante de Ti, Senhor. Diante do conhecimento do Senhor, Pai, o que é a comida, Deus, o que é a bebida, o que é, Senhor, as coisas que temos diante do Senhor, diante do conhecimento de Ti, Pai. Por isso abre os nossos olhos nessa noite, Paizinho, vem falar ao nosso coração a respeito daquilo que é eterno, Deus, daquele tesouro que a traça não corrói, Pai, que o ladrão não pode roubar, porque está no céu, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos conduza a essa comunhão, Paizinho. Nós queremos, Pai, jejuar mais, nós queremos entender que nós somos a luz deste mundo, nós queremos fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer, Pai, porque o Senhor se agrada disso e nós temos a certeza de que o Senhor está conosco. Que a Tua palavra diz, Senhor, que se nós obedecermos ao Senhor, o Senhor e o Pai virão e farão morada em nós, por meio do Teu Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, eu não quero só orar em línguas, eu não quero só sentir algo bom, eu não quero sentir um êxtase espiritual somente, mas eu quero ser movido por Ti, eu quero ter comunhão contigo, Espírito Santo. Eu quero aprender mais de Ti, eu quero que os meus olhos sejam abertos, Pai. Deus, existe tantas coisas maravilhosas, Senhor, que o Senhor conquistou por nós na cruz. Abre os nossos olhos, Pai. Traz a revelação, Senhor, de quem o Senhor é. Abre os nossos olhos, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor. Nós precisamos de Ti, Deus. Nós queremos revelar as pessoas, o Senhor para as pessoas, Pai. Nós queremos Te revelar para as pessoas, Deus. É só falar para Ele isso: eu quero Te revelar, Deus. Eu quero Te revelar. Aumenta a minha fé. Deus, leva-me, Senhor. Conduz-me, Senhor. Eu quero jejuar mais, eu quero orar mais, eu quero buscar mais a Tua face, Deus. Eu quero ler mais a Tua palavra, Deus. Não só ler por busca de conhecimento, mas eu quero ler em busca de revelação. Oh, Deus, Espírito de revelação vem sobre nós. Espírito de sabedoria vem sobre nós. Nós clamamos a Ti, Senhor, queremos saber a Tua vontade, Pai. Não queremos impor as mãos precipitadamente, não queremos, Senhor Deus, nos conduzir de forma inconveniente, Pai, mas que nós queremos andar no Espírito, Senhor Deus, do Senhor, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, andar no Espírito de amor, de moderação, de poder, porque foi isso que o Senhor derramou sobre nós, Pai. O Senhor nos deu um espírito de ousadia, Senhor, e não de covardia, Pai. O Senhor nos deu o Espírito Santo, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de nós, Pai. Abra os nossos olhos para que a gente possa entender que nós somos a luz desse mundo, que ainda que o noivo foi tomado, ainda que o noivo não está entre nós, nós temos a luz do mundo dentro de nós, Pai. Nós somos a luz do mundo, nós somos o luzeiro que vai brilhar na vida das pessoas, nós somos o luzeiro que vai indicar o caminho para Ti, Deus. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos, Paizinho, faz-nos jejuar mais, Pai.
Faz-nos, Senhor Deus, buscar, Senhor, em oração, usar as armas, Senhor Deus, espirituais, que são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas, padrões de pensamento que são enganosos, Pai, que muitas vezes nos afastam de Ti, da Tua verdade, Pai. Senhor, nós queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo a toda a verdade, Paizinho, porque o Teu Espírito é o Espírito da verdade, que nos conduz à verdade, Senhor. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos conduz. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, Pai, para a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos brilhar, nós queremos revelar o Senhor, Pai. Abre o nosso entendimento, Deus. Dá-nos sabedoria e entendimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está desafiado a mudar. E me desafie também. Amém. Nós precisamos nos estimular ao amor e às boas obras. Nós precisamos nos estimular a ficar cada vez mais parecido com Jesus. O que Jesus tem falado para você, meu irmão? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é o ministério que Deus tem para você? Qual é o teu chamado? Qual é o teu propósito? Ele sabe. Está tudo escondido nele. E Ele está aqui. Ele está aqui. Só que eu e você precisamos romper com a incredulidade e crer. E para isso, jejue, ore, busque. Nós estamos nessa juntos. Amém? É uma guerra. Você foi eleito por um exército que está em guerra. A gente está em paz com Deus, mas em guerra com o mundo, em guerra com a carne. Amém? Em guerra com as coisas desse mundo. Não abaixe sua guarda e não deixe eu abaixar a minha. Amém? Glória a Deus. Que você tome essa palavra no seu coração e seja praticante. Amém? Amém. Fica assim como você está mesmo, né? É interessante que eu falei para o Mateus, quero falar uma coisinha. E ele falou, eu também quero. O Espírito está falando conosco, né? E a Bíblia diz, um tem salmos, outro tem cântico, outro tem uma palavra. E é importante que a gente compartilhe aquilo que Deus está falando, né? E ontem nós estivemos ali em Valinhos e o pastor Jamê trouxe uma palavra tremenda, né? Mas ele trouxe uma palavra que resume, né, o que nós pusemos aqui. Olha, ser uma comunidade de cristãos que transforme a sociedade, sendo e fazendo discípulos de Jesus. E ele falou muito sobre isso. Ele falou sobre nós fazermos discípulos. Ele está destrinchando o que é discípulo e nas próximas reuniões ele vai falar também. Porque ele falou, resumindo, para que você existe, para que você está aqui? Para falar de Jesus para as pessoas, cuidar dessas pessoas, ensiná-las, batizá-las, para que elas ensinem outras. Resumindo, o que o pastor Jamê falou foi isso. Então, gente, estou até arrepiada, porque realmente é uma palavra que a gente conhece de cor, mas é para isso que você existe, para que você, que recebeu Jesus no seu coração, abra a tua boca, fale dele para outras pessoas, ensine essas pessoas, e elas vão fazer a mesma coisa com outros. Você é um discípulo, né, de alguém. Alguém está cuidando de você. Se você não tem ninguém cuidando de você, procure. Porque isso é muito importante. Esse é o grande mover de Deus nas nossas vidas, ainda mais agora, que o tempo do final se aproxima. Então, os tempos estão terminando. Você tem que ser uma pessoa que vai falar de Jesus para os outros. E vai ter essa comunhão com Ele. E vai levar esse amor para Ele. Amém? É só isso que eu queria dizer. Que você guarde isso no seu coração. Amém? Amém. Pode se assentar. Só queria falar uma coisa que é o seguinte. Nós temos que praticar. Amém? É uma das coisas que eu tenho percebido muito. A gente tem muito conhecimento, mas pouca prática. Às vezes a gente sabe muito. A gente ouve muito, mas põe pouca coisa em prática. A gente sabe que a gente deve, por exemplo, ler a Bíblia, mas muitas vezes a gente não pratica essa leitura. A gente sabe que deve orar e jejuar, mas não pratica. Então essa questão da prática é muito importante. A gente não pode ser um cristão teórico. Amém? Você não pode ser só uma pessoa de boca para fora. Nós temos que viver um evangelho. E essa questão de discipulado, até assim, a questão da vida na vida do outro.
Tem que ter esse relacionamento. Se não tiver relacionamento, você não consegue transmitir vida. Você não consegue ser luz na vida do outro. Então tem que ter essa coisa de um no outro, entendeu? É eu com você, você comigo, você com o outro. Tem que ter esse relacionamento, senão não tem como ter discipulado. Não tem como ter nada disso que a gente tem falado. Mas a palavra de Deus diz em Mateus, só para terminar aqui, Mateus 7:24, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa na areia. Cai a chuva, transborda os rios, sopram os ventos contra aquela casa e ela caiu, e grande a sua queda. Nós somos casa, amém? Se você praticar, você está com o alicerce na rocha. Então não é conhecer aqui, não está falando de conhecimento. Não está falando de você ouvir uma palavra no domingo. Está a questão de praticar. Praticar é uma coisa que você faz todo dia. Você só vai ser bom num negócio quando você fizer todo dia, não é? Por exemplo, quem cozinha, o Bruno está querendo cozinhar lá, está aprendendo, está fazendo uns trecos lá. Outro dia ele foi lá em casa, fez uns molinhos de maracujá, uns baratos lá. Só sai se fizer várias vezes. Se fizer uma vez, aí eu falo, um dia eu fiz uma sopa lá de berinjela, não sabe os ingredientes, cada vez sai de um jeito. Mas se a gente praticar, aí aquela coisa sai. Ou seja, na nossa vida, não adianta a gente falar assim, um dia eu pratiquei, um dia eu fiz, um dia já passou, gente. Né? Chegou a hora de fazer agora, fazer hoje, fazer amanhã. O que já passou, passou. Vamos fazer, vamos praticar. Amém? E interessante que ele fala assim, aquele que pratica fica alicerçado na rocha. O que não pratica está na areia. Ou seja, você vê a diferença da onde a gente coloca a nossa casa e a nossa confiança. Se você confia em Deus, você pratica, você está em Deus. Se você conhece a Deus, mas não pratica, você não está em Deus. Você pode conhecer, mas se não praticar, não vai estar firmado na rocha, ou seja, não está em Deus. Gente, a gente pode conhecer um monte. Você pode ter um monte de... Nossa, conhecer um monte de versículo de cor, mas se não praticar, se não fizer isso, não está em Deus. Não está em Deus. E é claro isso, não está em Deus, não está na rocha. E Ele é a rocha. Amém, gente?